Boa noite aos amigos, na certeza de sermos ouvidos, mas, sobretudo, de sermos acolhidos na fé em que somos inspirados e que a espiritualidade traz aspectos de estudo, de esclarecimento, que sejam importantes para a nossa caminhada e para o nosso esclarecimento espiritual. Então, nós somos pequenos servos, né, que tentaremos cumprir o nosso dever e seguirmos adiante. Hoje nós propusemos o tema do sacrifício, porque vamos alternando, às vezes, um tema mais relacionado à filosofia, com temas relacionados a costumes religiosos, com temas relacionados a sentido interno, sentido de reforma íntima e de fé. O tema de hoje, sacrifício, nós vamos transitar um pouquinho através da história desse conceito, dentro da cultura bíblica, e sempre iniciamos por alguns itens que serão úteis à nossa interpretação, tá? O estudo eu vou pegando aos poucos, que eu vou entrando no clima, tá bem? Primeiramente, nós já dissemos algumas questões aqui, repetindo. Nós somos teístas, né? Acreditamos em Deus. E tanto é uma questão da fé, porque nós interpretamos assim, ele deixa rastros nas suas criaturas. Ele deixa traços através do funcionamento inteligente dos universos. Agora, a percepção sensorial assim de Deus nós não temos. Ela é uma construção com base na crença de algo que nos é, em si, essencialmente invisível. Cremos em Deus, tá? E tentamos defini-lo, interpretá-lo, considerar os seus desígnios, as suas vontades, as epifanias, as suas manifestações. Epifania é a manifestação de Deus. Como nós temos dificuldade, a partir do fato de que lidamos com o lado concreto da existência, nós temos uma tendência de materializar Deus. Em vezes passadas nós comentamos isso. São palavras diferentes. Uma delas é o antropomorfismo. Antropomorfismo tem a ver com a forma humana que nós atribuímos a Deus. E aí já dissemos que Deus caminha, estende a mão, volve o olhar, ouve as nossas preces, fala e é ouvido. E uma outra palavra irmã dessa de antropomorfismo é o do antropopatia, né? Tem a ver com as emoções humanas que nós atribuímos a Deus. Nós projetamos da nossa ideia de Deus que ele seja mais ou menos do nosso modo. Então nós imaginamos assim, por exemplo, que Deus tenha, ele seja susceptível, né? Ele seja emotivo, ele seja afetuoso, ele seja impressionável. Ele é emocional, significa, ele não é constante. De acordo com os fatos, é que este Deus reage. Por isso ele descobre que, aí a percepção, né, que Adão estava triste, e conclui que não é bom que o homem esteja só. Deus, num certo ponto, teria a se arrependido de ter criado o ser humano. Já dissemos, numa hora ele se arrepende de destruir cidades. Numa outra hora ele estabelece um arco da aliança como um lembrete, né? Para não se esquecer da sua promessa. Em outro instante ele faz um trabalho de campo, né? Uma vistoria na obra, e percebe que na construção da Torre de Babel havia uma vaidade, uma intenção de chegar até o céu e aí ele se igualar. Deus chega a confessar na sua imperfeição, na hipótese da antropopatia,
quando ele repreende alguns dos hebreus e chega a dizer: eu sou o Senhor vosso Deus, sou um Deus ciumento, e não tereis outros deuses diante de mim. E então ele tem ira, ciúme, inveja, predileção. Esse Deus, ele tem essas inclinações. Bem, se ele é tão impressionável, ele também pode ser bajulado, persuadido, adulado. Aí nós diríamos: ah, mas Deus distingue a mentira da verdade. Mas, às vezes, a adulação é sincera, mesmo que interesseira. Há um interesse por trás, mas há um empenho, há uma emoção, mesmo que desesperada, no sentido de persuadir a Deus. E é mais ou menos assim que, de certo modo, Jacó, inconformado, tentava por todos os meios conseguir a primogenitura. É desse modo que, por exemplo, alguns dos reis esperavam a morte de outro rei por ação divina, a fim de que pudesse herdar o trono. Com essa interpretação de que Deus é volúvel emocionalmente, uma decorrência natural disso é que nós fazemos festas para ele, não no sentido de retroalimentar a nossa fé ou despertar as nossas faculdades conectadas a ele, destinadas a se assemelharem e nos assemelhar a ele. Imagem e semelhança do Criador. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, criado simples e ignorante, nós vamos evoluindo até nos tornarmos imagem e semelhança do Criador. Mas como essa caminhada é muito longa, é mais fácil nós colocarmos Deus como sendo um colega, um camarada nosso, um protetor, um irmão, um sócio. Falaremos disso. E nesse sentido, nós nos associamos, dois ou mais reunindo, eu estarei no meio deles, né? Jesus fala isso. Temos uma causa em comum, nós nos associamos. E na história, por tradição, nós temos rituais, culto. Nós temos a intuição da existência de Deus, a Ele nós cultuamos, mais ou menos a Ele nos devotamos e, entendendo agradar, nós sacrificamos em favor de Deus. A nossa lógica é que Deus gosta de ser presenteado. E aí entra uma lógica mais complicada, bem mais humana no sentido pequeno do termo, né? Nós achamos que Deus tem gosto em relação aos nossos sacrifícios materiais e que Deus premia mais, né? Quem cumpre aquele sacrifício, aquela oferta, do que aqueles que negligenciam. Aí nós estamos mercantilizando a ideia de Deus. É imaginar que Deus mede pelo sacrifício, julga pela capacidade material de nós entregarmos a Ele. E nós chegamos a situações extremas e teremos que citar algumas, tá? O Antigo Testamento fala em holocausto, fala em sacrifício com sentido diferente do Novo Testamento, e fala até mesmo também em imolação. A construção que fazemos de templo tem um sentido intuitivo bem interessante, porque nós pensamos assim: a casa de Deus, o lugar de oração, de consagração, de ministério, de sacerdócio. Então nós temos, por necessidade material, de materializar, nós temos necessidade de coisas e de lugares sagrados. Por isso é que para uns, Meca, para outros, Jerusalém, para outros, Aparecida do Norte, para outros, Uberaba. Então nós achamos que esses lugares, que eles realmente têm um energismo, um magnetismo, que é retroalimentado por tantas pessoas terem fé e devoção. Quem foi, eu não fui, mas quem foi, por exemplo, a cidade de Assis, costuma comentar a diferença de um ambiente da cidade assim. Não porque seja o lugar, mas pelo que fizemos dele. Assim como é narrado que Chico Xavier teve que evitar alguns lugares onde havia
escravidão, alguns lugares, algumas cidades históricas, assim como Divaldo Franco sentiu uma energia fortíssima naquele campo de concentração de Auschwitz. Acho que fala assim mesmo, Auschwitz, né? Não tinha pensado falar isso, não. Esses lugares, e quem tem psicometria, aquela coisa de perceber no ambiente, no espaço, né, nos objetos, aquela energia, aquela vibração, que mais ou menos tem a carga da história, que fez parte, e aí também os objetos, as imagens, os crucifixos, o sudário, nós não devemos negligenciar que haja nenhum magnetismo. Como que nós não teremos para imaginar que os pergaminhos do Evangelho, que Saulo, na época Saulo, recebeu de Pedro e que eram de Estevão, não estavam muito imantados, muito influenciados pela energia de Estevão. Então, do mesmo modo que a gente fala em energias negativas, energias positivas, lugares, Arca de Davi, temos necessidades e construímos templos. A manutenção desse templo é um desafio. E aí tem o lado de administração humana necessário. E se formos pensar, mas como que isso aí tem? Nós estamos falando da questão da história do dízimo, por exemplo. Ele tem a ver, inclusive, com a história da comunidade primitiva cristã de Jerusalém, onde Paulo percebe que Pedro dependia da contribuição dos judeus, mas aquela contribuição tinha um peso político que descaracterizava a ideia cristã, que parecia fazer daquela igreja uma sinagoga. Então Paulo decide, se dispõe, que ele, lembremos o sacrifício enorme que isso representou a Paulo, né? Ele dizia, eu me mantenho às minhas próprias expensas a fim de não ser pesado a ninguém. Então, quando ele ia fazer pedido, é óbvio que havia quem duvidasse, imaginasse interesse, a maldade podia imaginar desvio, mas na prática, Paulo faz essa coleta no sentido de manter, porque aquele templo precisa ser administrado. E naquele templo, os sacerdotes estabelecem rituais, protocolos, regimentos, e aí entra na questão desafiadora humana. Porque às vezes acontece separação de uns, privilégios de outros, classes sociais, acúmulo de riqueza, luxo, esses desafios que aí são também do Antigo Testamento. Porque muitos dos templos eram construídos com ouros, com riquezas confiscadas de cidades destruídas, povos chacinados. Tudo bem. Mas estamos falando da história do povo, do tronco cristão. E na época havia essa cultura do sacrifício, da imolação de animais, da oferta de animais. Historiadores dizem, por exemplo, que as condições sanitárias desses templos, as escadarias dos templos, eram repulsivas, asquerosas. Podia falar assim, mas é uma questão sagrada. Imagina que aqueles milhares de pessoas, muitas centenas de pessoas levando animais para serem sacrificados no templo. As condições de saúde pública na época. E o fundo disso é a crença de que isso agradava a Deus. Essa questão do sacrifício dos animais, ela está presente, inclusive, naquele episódio de libertação, pré-libertação, né, dos hebreus em relação à escravidão dos egípcios lá com o faraó Ramsés. E quando, inclusive, fala, vocês vão sacrificar um cordeiro, passar a marcar as casas com o sangue do cordeiro, e o anjo vai passar por ali, identificar onde tem a marca e não vai vitimar as pessoas que estão naquela casa. As ceias que se faziam envolviam o cordeiro, porque havia essa ideia de que o cordeiro ele era assim, um emblema, né? O azarado do bicho era uma representação de encontro de ceia sagrada. Na mesma época, contemporâneos
sacrificavam, inclusive, pessoas e crianças. Nós queremos chegar na questão de Jesus, óbvio, tá, gente? Tudo que a gente leva, toda a condução que a gente faz aqui é para entender a evolução, o que significou a vinda de Jesus e a mudança de sentido. Então, na época, havia o deus Moloque, em que os seus seguidores, eles faziam, inclusive, sacrifício de crianças. Profeta lá também, os seguidores de Baal, com quem Elias duelou naquela situação lá de desafiar para um duelo, qual Deus atearia fogo verdadeiro, um tanto de toras lá, e aí Elias prevalece. Com Baal também se comentava que havia esse sacrifício humano como oferta. E aí fica uma coisa parecendo torcida, né? Na dialética nós precisamos ter esse discernimento, esse senso crítico, e aí vamos analisar. Aí esse povo hebreu, então, tá. Eles são defensores do bem. Isso é um perigo do radicalismo e da polarização. Eu estou certo e o outro está errado. São diferenças. Mas quando nós trazemos a crítica e abrimos os olhos em relação ao povo hebreu, nós identificaremos, por exemplo, que Abraão ia sacrificar Isaque. Supostamente, a pedido pela voz de Deus. Mas ele não sacrificou. Na hora H foi oferecido um outro animal e foi um jeito de testar, saber da grandeza do amor dele. Mas aqueles outros povos também creem muitas vezes que estão agradando a Deus, atendendo a um pedido de Deus, com base na manifestação da revelação de um médium, de um sacerdote, de um xamã, de um pajé. Então, aqueles povos também acreditam que estão cumprindo um ritual sagrado e agradando aquele Deus que tem essa emoção e esse agrado e essa satisfação com as mais complexas interpretações. Entendem, às vezes, que aquilo fortalece ao Deus, ajuda na guerra, facilita as estações. Já citamos uma vez a um desenho aqui da Netflix, chama Pachamama, Povos Andinos, e que lá eles têm essa cultura de saber o que Pachamama queria que fosse oferecido. E, em regra, a deusa queria que você oferecesse aquilo que lhe fosse mais caro, mais querido. Então, era um animalzinho de estimação, de repente era pedido a uma criança, coisa assim. E, às vezes, Pachamama mostrava misericórdia e abdicava do sacrifício. Apenas estava testando. E o que acontece ali é semelhante com o que aconteceu com Abraão. Se Abraão tivesse sacrificado Isaque, os hebreus, na construção da narrativa parcial, teriam dado uma caracterização sagrada para aquele sacrifício. E os hebreus dão uma caracterização abominável para o sacrifício dos outros povos. O desafio nosso com as cruzadas, com as questões todas, também é assim. Nós vemos o costume diferente como abominável e o outro como inimigo. Para arriscar uma pólvora e para nós atearmos um incêndio de desentendimento, de guerras sagradas, guerras santas, essas questões em que nós já incorremos em outras vidas, cruzado, é um desafio. Mas está falando da igreja. Não, nós estamos falando que onde nós estávamos, essa nossa tendência nos levou a uma prática, em nome de Deus, que nós entendemos que não é nem de fraternidade, nem de cristandade, não é de amor. Felizmente, o Deus a que cultuamos atualmente não é assim. E vira um fervor quando nós achamos que estamos praticando aquilo em nome de Deus e que os outros estão errados, ou que os outros estão fazendo algo que desagrada a Deus. Isso aí se torna uma situação sem freio, sem controle, sem moderação. A ideia de bode expiatório, essa expressão linguística que nós usamos às vezes, tinha a ver com o costume que aparece, parece que é no livro do Levítico. Colocavam-se 2 bodes e se fazia um sorteio. O bode que fosse sorteado seria sacrificado junto com o touro. Oferta a Deus, que escolheu qual bode que ele queria. O outro bode, ele tinha a função de carregar os pecados da humanidade. Então, um sacerdote impunha a mão sobre ele, né? Imagina a energia que passava para ele, dos nossos pecados, das nossas faltas,
E esse bode era solto no deserto, para que ele levasse os nossos pecados. Bode expiatório é esse. Então, quem pensou que o primeiro bode deu mais azar no sorteio, é difícil saber quem deu mais azar. Se foi o bode 1 ou se foi o bode 2. Então, esse bode expiatório, culturalmente, tem mais ou menos um pouco a ver com aquela ideia do voodoo também, né? Porque nós atribuímos, às vezes, que concentramos energias ali, misturamos com os sentimentos e imaginamos que é possível atribuir as emoções, concentrar, comandá-las à distância. Então, são crenças, crendices, cultos, rituais, devoção. Nós precisamos disso numa época. Mas, com o tempo, isso vai se tornando questionável. E essa ideia do cordeiro passa a ser associada com a vinda do Messias, felizmente. Quando nós vamos às Escrituras, já havia questionamentos interessantes. Vejamos. Eu digo fã incondicional porque eu não estudei muito, mas estudei bem Samuel. Pode ter sido coincidência, mas o que eu vi de Samuel no Antigo Testamento, eu acho que no Antigo Testamento, com os elementos que ele tinha, não tendo conhecido a Jesus, ele se compara a Gamaliel no Novo Testamento. Um sábio, um inspirado, um bom. Nem aqui, nem no YouTube, ninguém vai imaginar, porque a gente tem essa tendência. Está dizendo então que você ouviu falar que Gamaliel é a reencarnação de Samuel? Não estou falando isso, não é porque dá rima de Samuel com Gamaliel, porque também tem Ismael, Gabriel, Rafael, nada disso, né? O que estamos dizendo é que no Antigo Testamento, Samuel aconselha Davi, modera Saul, orienta acontecimentos, faz o culto, controla magneticamente, inspira, volta mediunicamente para falar com Saul, faz profecias, e Samuel escreve assim, naquela época. Desculpem a literariedade do que vamos ler, até o Antigo Testamento, gente. Vamos pela essência, vamos entender estudos de costumes de época, para ver de onde saímos e para onde estamos tentando ir, tá? Samuel. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, quanto tem em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ele fala, mas que leitura mais desagradável, inesperada para a segunda. Mas nós estamos percebendo aqui como Samuel teve clareza de que Deus teria, olha só, a leitura dele de antropopatia. E nessa palavra não existia na época, claro, né? Mas olha só. Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocausto e sacrifício quanto ele tem que se obedeça a sua palavra? Isso na época, gente, olha que profundidade filosófica. A obediência é melhor do que o sacrifício. O sacrifício na época era imolação, oferta, tá? Geralmente animais, às vezes riqueza, veremos. E a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Samuel já havia vislumbrado, então, que preferível é obedecer a Deus e nos submetermos a Ele. E que Deus encontra gosto em que obedeçamos a sua palavra. Salmos, Davi, mais literal, gente, mas depois dessa vai levar um pouquinho a sintonia. Salmos de Davi. A voz de Deus supostamente falando assim, Salmo 50, tá? Eu não costumo falar as referências não para não ficar chato, mas é porque para ninguém ter dúvida. Salmos 50, versículo 13. Acaso eu como carne de touros ou bebo sangue de bodes? A gente fala, mas que absurdo, nós trazer uma coisa dessa que eu estou dizendo é que nós consagrávamos isto e que já na época alguns intérpretes consideravam um absurdo. Já pretendiam abolir. Parece que no próprio Levítico houve algumas abolições nesse sentido. Agora, então, Samuel, que foi contemporâneo de Davi, mas mais idoso que Davi, ele é que falou que Davi ia suceder a Saul, isso é uma outra novela. De vez em quando, você sabe que eu confundo. Uma vez eu já falei, pus Davi tirando a espada e o negócio era do rei Arthur. Outra vez, eu acho que em vez de falar que o faraó da época do Egito era Ramsés, eu falei que era Xerxes. Coloquei Xerxes lá na frente no cinema. Esqueçam disso. Então tá. Ramsés.
Provérbios, agora nós temos Salomão. Salomão, tá? Esse detalhe, esse momento político é grave, tá bem? Salomão tem todo aquele prestígio, toda aquela sabedoria, todo aquele conhecimento, toda aquela opulência, toda aquela construção de templos e etc. Aí Salomão escreve assim em Provérbios: honra ao Senhor com tua fazenda e com as primícias de tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Socorro, help. Vou falar o que é mosto e o que são lagares, tá? Sabia também não. Mosto tem a ver com a uva, com alguns frutos de terra, né? Então, o mosto é a uva e os lagares eram onde elas eram exprimidas. Está dizendo assim, vai dar muito suco, vai dar muito vinho e tal. Está dizendo assim, vai ter abundância. E como a uva era muito sinônimo de alegria, então se você honrar ao Senhor com as tuas fazendas, com a tua fazenda, com a tua propriedade, e com as primícias da tua renda, da tua arrecadação, você terá alegrias e abundância. Por que, gente, Moisés tem 500 milhões Salomão tem 500 milhões de coisas favoráveis, mas aqui nós somos intérpretes das Escrituras. Com o espírito de época, tem uma questão preocupante na fala de Salomão, porque ele já não falou aqui de animais, ele falou da fazenda e da renda, certo? Mas Salomão tributava povos. Salomão tinha várias esposas e Salomão, não é maledicência, gente, é porque eu tenho que interpretar para a gente ver Salomão completamente. Se a gente faz isso com Saulo, por que nós vamos fazer com o nosso grande irmão Salomão? Isso tira o gigantesco conhecimento, evolução, importância e missão dele, não. Mas Salomão, na época, se você escraviza e se você tributa e cria impostos, taxa, impostos, e constrói templos luxuosos, aí esse versículo aqui ainda ele traz um fundo, mas tem um risco na época, né? Já salva os animais, mas coloca um tributo aí, coloca um óbolo, coloca um tipo de dízimo, taxa alguma coisa. Então, não é o que nós estamos procurando, não. Davi, novamente, o que mais agrada a Deus é um coração quebrantado e contrito, ou seja, uma fé verdadeira, angustiada, apertada, de uma dor, uma fé que até dói, de tanta sinceridade, de tão pungido que nós ficamos, tá? Então nós adoramos a Deus de uma tal maneira que o nosso coração fica contrito, ele está dizendo, o coração fica apertado de tanta fé. Aí é Davi. Vejam, Davi já tinha questionado sacrifício de touro e de bodes, e aí ele fala da importância do coração. E Davi era um poeta, era um músico, era bastante amoroso, bastante apaixonado, aliás, mais claramente. Mas ele tinha essa interpretação e o mérito enorme de ter enfrentado Golias. Isso é outra história. Vamos lá. Provérbios, agora Salomão, ó o gráfico de Salomão, lá em cima, ó. Provérbios, de novo, Salomão, tá? É mais na frente, tá? Graças a Deus, é depois daquele que eu citei das primícias e tal. Aí em Provérbios, Salomão escreve. Façamos de conta que vocês não sabiam que isso aqui é do Antigo Testamento, está bem? Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Agora Salomão, o que é isso? É o cara. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Isso é o profeta, é o sábio que já vislumbra e que supera o seu tempo e que brilha no meio de um ambiente de mais escuridão ainda, de sabedoria e de ciência. Saltamos para Paulo de Tarso. Vamos chegar em Jesus, nós estamos ignorando a linha de tempo. Eu estou colocando uma gradação, tá? De exemplos. Hebreus. Paulo. Não se esqueçam de fazer o bem. É isso que você estava esperando. Eu tenho certeza que todo mundo, quando viu lá sacrifício, esperava era essa hora. Porque isso aqui a gente adora essa música, olha. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios é que Deus se agrada. Deus se agrada com que sacrifícios, então? Não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os que vocês têm. Aí, olha só, o sentido de arrecadação que Paulo dá já não é o sentido de igreja material, não é no sentido de luxo.
Não é no sentido de priorizar a administração, é no sentido de priorizar os necessitados, os expropriados, os espoliados, os desafortunados, os sofredores, os alquebrados, os moribundos. É isso que os cristãos priorizavam, os primitivos, e aí esse grupo que seguia muito a Jesus, e a eles que Jesus priorizava materialmente, porque a mensagem era para todos, só que esses eram mais preparados por causa das dificuldades. Ah, mas então, mano, tem tanto espírito que, puxa, tem Zaqueu, tem Sérgio Paulo, tem a dúvida de Nicodemos, tem Eunice, tem Lloyd, tem tanta gente que tinha condição melhor e que seguiu a Jesus também. Verdade, Cornélio. Mas é porque aqueles, de certo modo, estavam sofridos sem precisar sofrer materialmente. Eles estavam sofridos, estavam emocionalmente em crise, por necessidade. A terra deles estava preparada para aquela semente. Então eles têm um mérito enorme, porque eles não foram forçados voluntariamente, por reflexões, por dúvida, por carência, por vazio, eles buscaram água que descedenta para sempre. Aí vamos em Marcos. Amai a Deus acima de tudo, a gente presta atenção no primeiro mandamento, mas o final dele é interessante. Amai a Deus acima de todas as coisas, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, com todas as vossas forças, com todo o vosso entendimento. Isso a gente já sabe. É o próximo quando a si mesmo. Então, primeiro e segundo mandamento que Jesus disse que praticamente se equivale. O segundo é praticamente tão importante quanto o primeiro. Na verdade, nisso estão a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. E ao próximo, como a nós mesmos. Mas ele emenda outra questão no finalzinho, está assim em Marcos, tá? Isto é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Isto é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Olha o que Marcos fez, o que Jesus disse e Marcos registrou. Aqui muda a caráter. Jesus nem disse que não é necessário, porque foi demonstrando isso de modo que nós entendêssemos. Mas ele já diz ali, olha, isto é mais importante do que todos os holocaustos e sacrifícios. E é porque é compreensível. Se nós amarmos a Deus com tanta intensidade, ao próximo quanto a nós mesmos, e se for pensar que o animal também é nosso próximo, por consequência natural, as outras questões derivam delas. Quando Jesus diz assim, nisso estão a lei e os profetas, quer dizer, todos os princípios divinos derivam desses dois mandamentos. E o ordenamento, reordenamento humano, segue essas máximas. Não precisa detalhar. É como você tem uma constituição mínima divina, o que os demais artigos devem seguir essa síntese, esse sol, né, de revelação. Se amamos, se não fazemos ao outro que não queremos que nos faça, se no Antigo Testamento tem o não matarás, né, as questões decorrem. Ah, mas Jesus, na época, com pescadores, ele comeu peixe, exatamente por isso. Da época, como diz a espiritualidade, o nosso mundo, a carne alimenta a carne. E não tem como nós julgarmos, e não é isso que também hierarquiza, que alguém seja mais, menos evoluído, não é esse o sentido, mas o principal de entendermos é que naquela época Jesus comeu peixe, comeu pão, tomou vinho, transformou água em vinho, as questões do costume da época, da cultura da época, do que davam conta, e ele faz isso conosco hoje também. Dentro do tempo de que nós precisamos, os costumes às vezes vão sendo reordenados. Princípios que numa época eram aceitos, na época de Allan Kardec, havia na sociedade francesa ainda a prática do duelo, desafiar para um duelo. Sem comentário. Bem, Pedro já torna a coisa essencial, mas não é o principal culminância nossa ainda não. Pedro chega a dizer assim, somos utilizados como pedras vivas de uma casa espiritual. Olha como Pedro, que Jesus diz assim, tu és Cefas, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificaria a minha igreja. O próprio Pedro depois passa a escrever, já é uma novidade,
escrever metáfora, sentido essencial, né, espiritual das coisas, um tipo de comparação. E Paulo fala, assim como Paulo se revela a nós como sendo templos vivos, né, templos sagrados, então Pedro chega a escrever que nós somos utilizados, nós não somos utilizados como pedras vivas, porque ele também foi, de uma casa espiritual. O nosso ideal, o plano superior, o venha a nós vosso reino que está lá em cima. Seja feita a vossa vontade assim na terra, como é feito no céu, que é templo espiritual. São casas diferentes das nossas. Então, Pedro já usa essa metáfora importante. Olha como nós estamos cada vez mais abstraindo o sentido. Lá de trás de sacrifícios humanos, de imolações de animais, de achar que estamos justificados por uma contribuição material, financeira, que convencemos a Deus pela nossa persuasão, pela nossa bajulação, pelo nosso contrato, pela nossa prestação, pela nossa parcela, e como se nós colocássemos os nossos pecados, então, naquele bode expiatório, e nós estivéssemos salvos, e o animal estaria lá. Complicado, eu dizia lascado, mas lascado de uma outra época, né? E quando falamos em pedras vivas, como não lembrar de Francisco de Assis? Francisco de Assis, quando Jesus diz, restaura a minha igreja, ele, na sua humildade, na sua singeleza, achou que era para reformar a igrejinha de São Damião. E vai o grande pequeno Francisco, servo do Senhor, consertar muro, reparar muro. E depois ele entendeu que era a igreja da Idade Média inteira. Aqui Emmanuel chama, né? O Sol de Assis. Então ele foi a pedra viva e ele achou que ele foi você pedreiro do Senhor. Já está ótimo. Mas o convite era ser pedra viva. E Pedro já entendeu isto. E aí entra o sentido de sacrifício máximo, né? Francisco de Assis, quando pergunta, Senhor, que queres que eu faça? Ou pergunta para Clara, o Senhor quer que eu pregue ou quer que eu contemple? Que ela diz, quer que você faça a pregação, ele preferia contemplar. Mas faça-se a vontade dele, não a minha. Aí ele segue, incondicionalmente. Chega um ponto que ele já tinha oferecido tanta coisa, que ele já tinha oferecido a roupa toda do pai, né? Pietro Bernardone. Chega um ponto que ele, na prece, ele fala com Jesus, e tem os registros, né? Onde ele chega a dizer assim, Senhor, tu sabes que o que eu tenho é o quê? Esse burel e esse cordão. É o que eu tenho. E se pedires, eu também te dou. Não tinha dúvida, porque Jesus já falou assim, não precisa não, você já fez isso uma vez, praça pública, chegou, não, chega, parou, Francisco, fica por aí. Então, a entrega de Francisco de Assis foi dessa imensidade. E ao final das contas, ele era rico da abundância, da água, do vento, do fogo, da dor, dos passarinhos, da natureza, das uvas e da morte. Quem foi mais rico, cristamente, do que Francisco de Assis? Quem foi mais pobre, terraqueamente, voluntariamente, né? Progressivamente, do que Francisco de Assis? E como que nós vamos imaginar que seria preferível ele continuar ligado a Pietro Bernardone com uma prática comercial exploradora, com um alto preço daquela riqueza acumulada, oferecendo 10% para Deus? Agora já soou absurdo, não é isso? Este é o objetivo filosófico, tá? Que exemplo nós temos mais? Maria. Pensamos, gente, olha, moça tranquila, casamento programado, planos, imaculada, um anjo revela que ela seria a mãe do Salvador. E daí para frente era só sofrimento, porque ele seria concorrente, Herodes ia se indispor. Crianças seriam mortas para salvar aquela. Ela teria que fugir para o Egito, teria que recensear. Simeão chega lá e consola machucando, Senhor, agora tu podes levar o teu servo, porque cumpriste a promessa, e o teu servo já viu a salvação do povo de Israel. Ótimo, né? Aí ela satisfeita, orgulhosa. Não, orgulhosa não, Maria não era assim, mas feliz, né? E o Simeão fala, uma espada trespassará o teu coração. Que maior sofrimento, que maior sacrifício da pureza, da bondade incondicional de Maria,
do que esta? Tem sim. Estar ao pé da cruz, vendo o deboche, o escárnio. Jesus, primeiro com uma capa, uma coroa de espinhos, ensanguentado, e eles brincando de se ajoelhar, fala, eis o rei dos judeus, e adorando. E depois coloca a plaqueta na cruz e jogam na beirada da cruz, e os outros discípulos se dispersam. E pessoas ficam praguejando e xingando, e um dos ladrões, um dos nossos irmãos ladrões de um lado, ainda provocando Jesus, salvou os outros, salva a ti mesmo, desce da cruz, tal. E aquelas provocações, e Maria sofrendo, e depois chega um e atravessa o peito de Jesus com a lança. Ainda bem que ela teve João, mas tudo bem. Eis aí o teu filho, eis aí tua mãe. João Batista, ele veio, endireitai as veredas do Senhor, acusa publicamente as faltas, inclusive de Herodes e Herodíades, consegue discípulos, vive no deserto, mel, gafanhoto, pobreza, ardência do deserto, pregação, chega o Messias, ele já tinha saltado no ventre esperando aquele Messias, no ventre de Isabel já saltou de expectativa e euforia, e ficou com Jesus? Não. O encontro no Rio Jordão, eis aquele de que eu falei, do qual não sou digno de desatar as sandálias, nem de ser escravo dele. E ele disse, eu devo diminuir para que ele cresça. Olha que tamanho de renúncia, de autocrítica. Eu sou incomparavelmente menor. Eu não sou digno de desatar as sandálias. E mais ou menos provou. Deixou-se encarcerar, executar, decapitar, porque ofuscaria, atrapalharia o messianismo de Jesus, que ele veio para anunciar o Messias, uma grande honra, com sacrifícios que desconhecemos em muita parte, para depois se deixar imolar. Então, olha, Maria não teve um lar tranquilo com Jesus. Ah, mas ser mãe de Jesus é tudo, mas estão dizendo do ponto de vista terreno da missão, tá? Não é porque Jesus fazia assim, pá, aí a comida ficava pronta, pá, do lado que a vasilha estava lavada, pá, do lado que a casa está reformada, pá, de lá, olha, inventaram o celular para Maria, nada disso. Foi vida de sofrimento, o censo a que ela se submeteu, a visita para ajudar Isabel, que estava grávida, o ambiente, o risco de ser apedrejada, porque como se dará isso se eu não conheço o varão? E José soube a desistir dela em segredo. Então o texto não deixa dúvida de que José não tinha parte no que estava acontecendo. Ele resolveu desistir dela em segredo. O anjo aparece e corrige o mal feito. Aquele anjo quase fez bobagem. José, não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela se opera é obra do Espírito Santo. Ah, então tá. O anjo, se ele não resolve, mas tudo bem. Será que esse anjo ia contrair um karma? Não vem ao caso. Mas então Maria se sacrifica, Francisco de Assis se sacrifica, Paulo tem um mundo revirado, isso já falamos, não seremos repetitivos, mas o que dizendo? Paulo tinha tudo e ficou com nada, virou artesão, deserdado pelo pai, sem carreira no sinédrio, sem a noiva, sem prestígio nas sinagogas, sem fama de ser ilustrado, preso, algemado, apedrejado, naufragado, vários atos. Ficou enjoativo, mas é porque é muita coisa de Paulo durante mais de 30 anos servindo para depois ser decapitado. Pedro ainda acha diferente, que Pedro já tinha uma vida simples, já esperava o Messias, encontrou a correspondência do amor, se dedicou, mas ficar governando, administrando o ambiente da comunidade de Jerusalém era muito sofrido por causa das divisões, por causa das comunidades com as culturas, com os costumes, com os rituais, com a circuncisão, com umas questões difíceis, às vezes pequenas, que de certo modo anuviavam a pureza do cristianismo que ele vivenciou e que tentava minimamente retransmitir, representar. E Pedro vai vivendo essa vida heróica, sacrificada, sem grandes aspirações, com muito sacrifício durante a vida toda e com o maior sacrifício de todos, a falta de Jesus, física, né? Porque ele era tão ardoroso com Jesus, e depois ele crucificado, pede para ser crucificado de cabeça para baixo. A gente fala isso como se fosse uma coisa simples, né? Só para ter a noção da grandeza de Pedro, mas não é o tema. Vamos lá.
Não costumo entrar muito nas questões espíritas, não. Agora, Chico Xavier. Não tem como falar de sacrifício, aí não é por parcialidade. Quem está acompanhando os estudos sabe, sou fã do Papa, super fã de Gandhi, João Paulo II e Papa Francisco, tá? Super fã de Gandhi, respeito Teresinha do Menino Jesus, pelo que minha mãe me falou dela, Francisco de Assis considerável, Pedro, Paulo, pá, mas Chico Xavier a gente não costuma falar, não. Mas não tem como não falar de Chico Xavier falando em sacrifício. Sacrifício e amor. Abdicação, renúncia, pobreza, discrição, mediunidade, pureza, sabedoria dos ensinamentos, exemplo cidadão, obras legadas, anonimato sobre condição no plano espiritual, devotamento desde a situação de família, com a madrasta, com as questões. Então, o Chico realmente é a representação de amor num tempo em que nós precisamos de referências. O melhor modo de entender Chico Xavier é conhecer bem a vida dele. Ama-se aquilo que se conhece. Foi assim que eu passei a amar Paulo, foi assim que eu passei a amar Gandhi, né? Para quem não conhece, acho que aqui eu não preciso falar que muitos conhecem, a vida de Chico Xavier é um hino de amor, é um hino cristão, a mesma coisa, né? Bem, aí chegamos na questão cristã. Quando Jesus fala, já dissemos isso. Se o grão de trigo caindo por terra não morre, fica sozinho, porém se morre, produz muito fruto. A interpretação da vinda do Messias na época é que ele é o Cordeiro de Deus. É isso que a igreja fala como mantra. Qual o significado disso? Jesus representou a chave de transição humana sobre a interrupção desse tipo de sacrifício, desse tipo de imolação, desse tipo de holocausto. E imolou também o bode expiatório quando se fala no mantra. Vamos pensar no mantra, não como dogma, tá? Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós colocamos o cordeiro e o bode expiatório no mantra. Nós estamos dizendo que Jesus, Deus amou o mundo de tal modo que ele deu o seu Filho unigênito, a fim de que aquele que nele crê fosse salvo, perdoado. Ele completa em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. E Jesus carregou em si o peso da humanidade. Paulo, inclusive, como iniciado, repete, Jesus sintetiza as nossas faltas, como tentamos magneticamente sintetizar o bode expiatório. Ele se torna o cordeiro o máximo sacrifício voluntário, com ensinamentos divinos, com os testemunhos de perfeição, para nos mostrar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus foi fiel até a morte e morte de cruz. Paulo escreve, Jesus diz sobre o sacrifício, Pai, eu poderia pedir, livra-me desse cálice. E era um sofrimento que a gente não sabe qual, só sabemos da fala. Eu poderia pedir, livra-me deste, afasta de mim este cálice, mas foi para essa hora que eu vim. Então Jesus veio para se sacrificar, para representar, para fechar essa chave, para elevar as nossas consciências, para nos tornar fraternos com todas as criaturas, para entendermos que o outro não é meu inimigo, que o diferente é aparentemente contrário. Eu ontem, ou eu amanhã, ou eu daqui a pouco, ou ele, como a mim, que esse entendimento ele é importante e como que Jesus culmina isto. Vamos lá. Todos nós já ouvimos, para fechar o nosso estudo, todos nós já ouvimos o seguinte, tá? Vocês não estão com a câmera aberta, mas se eu pedisse para levantar a mão, sei que vocês podem levantar aí de onde estiver. Eu acredito que vocês vão. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus falou isso. Mas agora é o que é a frase que eu queria trazer. Todos já ouvimos, olha. Pois desejo misericórdias e não sacrifícios. Misericórdia eu quero, não sacrifícios. Não é bacana isso, gente? Mentalmente, não precisa ser espiritualmente, não precisa ser fisicamente, não. Quem conhece essa frase de Jesus, levanta a mão. Mas aí o detalhe que eu acho que talvez eu soube hoje. Quem disse isso, quem escreveu isso foi Oséias, Antigo Testamento. Oséias que escreveu, desejo misericórdia. Misericórdia eu quero, não sacrifício.
Então, quando ele fala, Jesus disse isso na época, não, ele estava referenciando, ele estava citando a Escritura, citando Oséias, naquela época do Antigo Testamento, e Oséias ainda completo. Desejo misericórdia e não sacrifícios, conhecimento de Deus e não holocaustos. Jesus vem e consagra o que estava correto em Oséias, Antigo Testamento, Samuel, Davi, Salomão, Oséias. Eles já tinham vislumbrado que o sentido essencial era diferente. Mas quando Jesus vem, ele explica outra coisa que vai ser o nosso desfecho. Está escrito assim: ide aprender o que significa isto. Desejo misericórdia, não sacrifícios. Ele dá um sentido mais ampliado. Ide aprender, nós vamos aprender, né? O que significa isto? Desejo misericórdia, não sacrifícios. Pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. Vejamos. Ide aprender o que significa isso. Desejo misericórdia, não sacrifício. Porque eu vim chamar não justos, mas os pecadores. Por quê, gente? Porque o justo, ele já sacrifica. O justo já dedica o dízimo. O justo já paga imposto. O justo já paga salário. O justo já cumpre deveres. A misericórdia é para aquele espírito que é em condição mais inferior, do que precisa mais, se afastou, que pecou, que errou, que se enganou, que se confundiu. Saulo, quando comandou o apedrejamento, Pedro, quando negou, Tomé, quando negou, quando duvidou. Então, eu vim chamar Jesus não fala assim, olha, mais alegria no reino dos céus pela entrada de um pecador do que pela entrada dos 99 justos. Qual é o maior sacrifício, então, do ponto de vista cristão? Amar os inimigos, fazer bem aos que nos odeiam, orar pelos que nos caluniam, alimentar os que têm fome, de ensino, sede de fé, vestir os nus de conhecimento, de sabedoria, de esclarecimento, é visitarmos os doentes, porque está sozinho, mentalmente o doente às vezes é o que está angustiado, deprimido, triste, vazio, em crise, arrependido, consolarmos os presos, aquele que é preso do defeito, da vicissitude, do abandono, da rispidez, da dureza. Bem, na prática, então, misericórdia aplicada, ocupando-se do pecador, do mais distanciado, do mais difícil. Sacrifício, né, relacionado ao justo, nos cumprimentos dos nossos deveres. O que fazeis vós de especial? Aí é o nosso desafio de sacrifício pessoal. E aí voltamos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. O que eu falar além disso será repetitivo e abraço a todos, tá? Demonstrem-se à vontade. Opa. Ô, Gladys, muito bom, como tem sido sempre. No finalzinho aí, a gente ouve às vezes assim, uma frase que a mãe, ela entra na boca de um leão para salvar o filho, ela é uma prova de amor, né? A gente faz isso, né? Esse sacrifício tudo porque a gente ama, né? E é uma visão até otimista, porque hoje a gente realmente faz sacrifício porque a gente ama, né? Há um tempo atrás a gente talvez nós não faríamos certas coisas que a gente faz hoje. Então, como tem valido a pena existir, aprender, conviver, né? E está aberto para quem mais quiser falar alguma coisa. Tranquilo, deixa o pessoal pelo Franklin microfone. Franklin. Eu vou deixar o Gladys quieto hoje. O poder da fé e da prece, a proteção espiritual é uma coisa muito impressionante hoje. Eu não se cansa de testemunhar isso. Viu? Tá certo. Fique à vontade, bem-vindo sempre, meu amigo Franklin. Pois é. A gente está em cima da hora. Alguém quer falar alguma coisa aí para a gente? Nada. Hoje foi a conta certinho. A Ruth está aí, Ruth? Oi, João.
Hoje eu não quero comentar do estudo, não, porque foi muito bom. Se eu for comentar, vai atrapalhar. Você, já falei que você é a lampadinha. Já falei que você é a lampadinha, né, Magali? Hoje eu Anda assim. vou usar de caridade com vocês, meus amigos. Não, eu só quero falar, sabe quem está assistindo, que está ouvindo o estudo hoje? A velhinha da Dona Leda Glasgow. Fala um oi para ela. Ah, que bom, então, parabéns. É só alegria que nós vamos tendo. Na verdade, a gente... É, o Consolador tá aí, né? Meia, né? Que benção, então. Abracinho, família Vera, que bom, então. Eu vi os nomes aqui, né? A gente vai tentando sondar. Será que é quem eu estou pensando, né? Que ótimo. Um abraço, bem-vinda sempre. Né? Parabéns, viu, Magali? Ô, Gládio, Um abraço. eu não estou resistindo aqui, não. E Vera também. Vera, então, nós continuamos sendo o karma dela, viu, Vera? Não fica livre de nós, não. Obrigado, Gladson. Estou muito feliz, viu, de te ver aqui. Nossa, eu não faço ideia. Agradecemos pelas energias sempre. Um beijo, Deus te abençoe, te ilumine cada dia mais, de todos nós, né? Que assim seja. Somos uma família. Sim. Fran. É isso aí, velhinha, bem-vinda. Obrigado. O bom filho a casa torna, né? Ah, tem isso? Yes. Beijo, querida. Beijo. A gente vê esse sacrifício feito por esses grandes companheiros aí, por muitos outros assim que a gente nem conhece, nem nunca ouviu falar. Mas se a gente pensar bem, a gente vê isso como um sacrifício. Mas a maioria dessas pessoas que fazem isso aí já faz a coisa naturalmente. Não seria isso? Eles não veem isso como sacrifício, mas sim como um ato normal, cotidiano deles. Ainda sob influência dessas novas aulas em live que a gente tem no Google, o formulário, você tem uma pergunta assim, já dá o ver com a resposta, né? Sua pergunta já veio tão bem respondida que faço minhas duas palavras. Tá certo. Tá certo. Ô Sandro, você está aí todo feliz. Oi, amigo. Eu senti uma vibração aqui comigo, gente. Pede o Sandro para fazer a oração por nós hoje. Se foi realmente, eu estou disposto mesmo. Hoje eu lembrei demais do precursor. Nossa Senhora. Jesus amigo, nosso mestre, nosso irmão. Agradecemos todo o conhecimento que nos traz o bálsamo da paz, da esperança e principalmente da alegria eterna. Fica conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Um abraço a todos, né? Obrigado a todos, abraço. Abraço, até semana que vem. Um beijão para todo mundo, até semana que vem, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Meu amigo. Tchau. Tchau. Falou. Tchau. Tchau, tchau, Ruth. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, obrigada, gratidão, fica com Deus. Tchau, cantora. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Deus quiser. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau para todos. Até lá. Menos nome aqui. Tchau para todos. Tchau, Demas. Até mais. Tchau. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.